De tudo que nós já ouvimos, palavra. Eu estou com uma literatura que Nordeste para Cristo mandou para nós. E aqui existe uma mensagem. Primeiro tem aqui uma pergunta. Deus existe? A Assembleia de Deus em todo o território nordestino promove. É onde muita gente pergunta, faz essa pergunta, né? Verdadeiramente, Deus existe? Existe. Antes mesmo de você existir, Deus já existia. Antes mesmo de nós vir à existência, Deus já existia. E aí é interessante porque é uma das mais antigas da humanidade. E é uma discussão sobre a existência de Deus. Afinal, Deus existe? E é o que muitos querem saber. E as respostas, elas são comuns a ser assim, não, ou ainda, ou não sei. Elas dependem de tipos de conhecimento. E como sabemos, há muitas formas de conhecer. A prática e a teórica são mais divulgadas. Muitos são os livros que procuram de forma teórica provar que Deus existe. Outros, com o mesmo mérito, tentam convencer as pessoas do contrário. Mas, recentemente, esta é uma das mais perguntas feitas. E que eu posso dizer que é como ela estivesse na moda. As pessoas dizem que não é possível saber. A pergunta importante que se faz não faz diferença alguma para as pessoas. O fato de Deus existir, para o insensato, a Bíblia diz que Deus não existe. Para o insensato, a Bíblia diz: Deus não existe. No século XVII, o físico e o matemático e os filósofos e os franceses, eles propõem uma questão que ficaram conhecida como a proposta pascual, ou se Deus pode ou não ser conhecido. Eles dizem que há na vida duas coisas muito importantes, que são a verdade e o bem. E essas duas coisas você só se encontra com ela através de Jesus. A verdade e o bem. Porque Jesus chegou a dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Você vai se encontrar com o caminho, que é Ele. E quando você passa a caminhar nesse caminho, Ele vai dizer: eu sou a verdade. A verdade que o mundo precisa não está nos grandes livros da filosofia, de maneira nenhuma. A verdade que o mundo precisa sai da boca de Deus para nós. E você precisa atentar para as verdades, porque é ela que liberta. É ela que tira você da onde você está, desse estado que você se encontra. A verdade e o bem. O mundo está tomado pelo mal. As pessoas estão agindo de forma, na sua conformidade, que o mal tem lhe proporcionado. Mas eu venho dizer para você: Jesus, Ele é a verdade e Ele é o bem. Oh glória! Então, se Deus existe, existe desde o princípio. Desde o princípio. E aí é interessante, por mais que seja importante a questão da proposta para o Pascoal,
não é simplesmente através de um meio teórico que se conhece Deus. É possível conhecer teoricamente sobre Deus, mas para se conhecer realmente a Deus, precisamos de uma experiência. O Pai diz, Jesus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Alguns que devem ocorrer de forma experimental, por cada pessoa, no seu individualmente. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso que nós se preocupamos com aqueles que estão desviados do Evangelho, aqueles que não foram alcançados por Jesus. Você precisa, aleluia, deixar a prática do pecado e vir para Cristo, porque Ele tem a verdade que você precisa, e Ele pode arrancar este mal do seu coração e colocar o bem. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Aproveite a oportunidade, porque ela é única e não tem outra, porque eu não posso te oferecer outra oportunidade a não ser essa. Aqui Jesus está nos proporcionando aqui. Essa oportunidade, ela é passageira, nós estamos de passagem. E você que escutou a palavra, os louvores através deste aparelho de som e quer entregar a vida para Jesus, vem depressa, enquanto é tempo. O Mestre te chama, o Mestre tem pressa para te salvar. Ainda há esperança, nada está perdido ainda quando se está com a vida, ou se tem vida, tem esperança. Então vem para Cristo, que Deus abençoe, em nome de Jesus.